Bom dia a todos, professor Isabel, professor Rodrigo, monitor André, escudeiro do professor Rodrigo. Nosso grupo é composto pelo Lucas D, pelo Lucas Zago, pelo Matheus, pelo Henrique e por mim, Roberto. E vamos falar sobre a metalurgia do pó. Do que se trata a metalurgia do pó? É o processo no qual o pó metálico é misturado, compactado no molde e sinterizado em uma atmosfera controlada. E por que ele é relevante? É, ele é muito utilizado na produção em massa de componentes pequenos e de alta precisão. E aí muitas vezes a gente consegue eliminar aqueles processos de acabamento. Ela também produz muito pouco rejeito, permite o uso de materiais pouco usuais e permite o controle da porosidade, da permeabilidade. E quando que surgiu? Já foi detectado o uso primitivo da metalurgia do pó lá no Antigo Egito, mais ou menos em 3.000 anos antes de Cristo, provavelmente uma obra dos aliens. Porém, seu uso em massa começou só depois, no final do século XIX, quando foram produzidas aquelas moedas de cobre, medalhões, e até os fios de tungstênio daquelas primeiras lâmpadas que surgiram. Mas o desenvolvimento mais rápido só se deu depois da Segunda Guerra, principalmente por causa dos carros. E foi aí que o ferro e o aço se tornaram os materiais mais utilizados nessa metalurgia. Hoje em dia, as aplicações automotivas correspondem a mais ou menos 70% do uso da metalurgia do pó, mas ela também é bem utilizada em eletrodomésticos, ferramentas, motores e hardware. As aplicações são mais preeminentes são as aeroespaciais, a de compostos avançados, componentes eletrônicos e até aplicações biomédicas. Mas de onde é que vem esse pó? Por que a gente tem leite em pó e não tem água em pó para a gente adicionar água e conseguir ainda mais água? Isso eu não sei. Mas sobre a metalurgia do pó, mais de 80% do pó comercial é produzido por algum tipo de atomização. A gente pega o material líquido, expõe ele a jatos d'água ou de gás, fragmenta ele em gotículas, e essas gotículas, quando saem voando, elas já se transformam nas partículas do pó. O tempo dessa solidificação também é bem importante, porque um resfriamento rápido a gente consegue formar grãos ultra finos e a gente consegue ganhar umas propriedades, como melhor difusão, dá para formar outras ligas e ainda dá para aumentar a ductilidade. Se a gente conseguir um resfriamento ainda mais rápido, próximo de 10 a 6 graus por segundo, dá para formar partículas amorfas. E essa é uma das principais maneiras que a gente tem para fabricar materiais amorfos. O bom deles é que a gente consegue, por exemplo, propriedades com maior dureza e maior resistência à corrosão. Mas também tem outros processos que são bem utilizados, como a redução química, que funciona mais ou menos como o fermento de um bolo. A gente mistura o metal com carbono ou hidrogênio, por exemplo, coloca no forno, e aí o carbono ou o hidrogênio desse exemplo, eles se reduzem e saem do material, e formando o bolo que vai ser quebrado já formando pó. Mas também tem outros processos como eletrólise, processos químicos e processos centrífugos. E é importante a gente saber escolher bem o processo que a gente vai utilizar, porque eles dão características diferentes para o pó. Por exemplo, diferentes porosidades, rugosidades superficiais e até compressibilidades diferentes. Bom, falando um pouco agora sobre a mistura. Alguns desses processos só produzem pós puros, enquanto outros produzem pós de ligas. Muitas vezes, para se atingir as características desejadas do material final, a gente utiliza uma mistura de pós, de vários tamanhos e composições diferentes. Além disso, pode-se adicionar lubrificantes e ligantes, que serão retirados da sinterização. Na produção de pó metálico, a composição química final é obtida pela combinação de pós metálicos ou não metálicos. E para adquirir uma composição química e estrutural uniforme no produto final, a gente deve garantir que haja suficiente difusão durante a sinterização. Alguns pós, como o de grafita, podem exercer duplo papel, servindo tanto como lubrificante durante a compactação, quanto como uma fonte de carbono para ligas de aços. Outra composição, como ácido esteárico, podem melhorar a fluidez e compressibilidade do produto final. Porém, lubrificantes e ligantes não são desejáveis no produto final, sendo removidos nos estágios iniciais da sinterização, deixando poros que serão reduzidos ou preenchidos após o aquecimento. Além disso, essas operações de mistura elas podem ser feitas a seco ou a úmido, no qual a água ou outro solvente são usados para melhorar a mobilidade das partículas, reduzir a formação de poeira e reduzir riscos de explosão. E depois de misturar os pós, a gente vai compactar eles em moldes, mas não é tão simples assim. A gente compacta o pó para uma forma chamada de compactado a verde. Isso geralmente ocorre a temperatura ambiente. O objetivo é a gente conseguir uma densidade alta e uma uniformidade das características do material. E aí, para controlar a densidade, a gente depende da pressão que foi aplicada, geralmente varia entre 40 até 1650 megapascal, e depende também das características do pó, como formato, tamanho, rugosidade superficial e propriedades mecânicas. Uma prática comum também é realizar a compactação a quente. A gente pré-aquece o material
E assim ele responde muito melhor às pressões que são aplicadas, tal, e a gente consegue umas propriedades melhores. Também dá para aumentar a compactação utilizando lubrificantes no pó, porque eles diminuem o atrito do pó com o molde, também melhoram a transmissão da pressão que foi aplicada pelo pó. Mas a gente tem que ter cuidado para não usar lubrificante demais, porque pode diminuir muito a dureza do material e até dificultar a retirada dele do molde. E agora entrando em casos mais específicos, quando a gente quer fabricar um produto com durezas diferentes, aí vai ser necessário aplicar múltiplas compressões, e isso também complica o projeto, né? Quando a gente também quer uma geometria muito complexa, a gente pode usar moldes flexíveis. Eles são pressurizados com gás ou líquido, só que isso ocorre em todas as direções. E aí é um processo chamado compactação isostática. Assim a gente consegue densidades maiores, mas também a produtividade fica bem baixa. Mas também tem algumas geometrias que são inviáveis, sabe? Porque na compactação podem surgir zonas neutras. E aí nessas zonas tem menos compactação e a peça fica com propriedades diferentes. E às vezes isso é inaceitável. Só que, por último, uma coisa interessante é que se a gente quer altas produções, a gente pode usar processo de conformação para compactar. Dá para usar laminação, forjamento, a extrusão e até a estampagem. Bom, e aqui como exemplo, a gente tem um GIF que ilustra esse processo de compactação que o Roberto acabou de falar. Bom, falando um pouco sobre a sinterização, então. Bom, o que é a sinterização? Ela é o processo de aquecimento controlado do material compactado, numa temperatura abaixo do ponto de fusão dos componentes, geralmente 80% do ponto de fusão, mas sempre alto o suficiente para permitir a difusão entre as partículas sólidas. Materiais refratários, que são aqueles com altíssimos pontos de fusão, geralmente são sinterizados a cerca de 90% do ponto de fusão. Quando o produto é composto de mais um tipo de material, a temperatura de sinterização pode estar acima do ponto de fusão de um ou mais materiais. E desse jeito, os materiais fundidos fluem entre os poros do compactado, caracterizando uma sinterização de fase líquida. A maioria dos processos de sinterização empregam 3 estágios. O primeiro, conhecido como queima ou expurgo, envolve a combustão do ar e volatilização de lubrificantes e ligantes, havendo aquecimento lento e controlado dos componentes. Um aquecimento muito rápido provocaria aumento da pressão dentro dos poros, o que leva ao inchaço ou fratura do material compactado. O segundo estágio, sob o qual há um aumento considerável da temperatura, é quando ocorre a difusão e ligamento entre as partículas, havendo aumento da área de contato entre elas e o material se torna maciço, com pouca porosidade. O tempo de duração dessa etapa deve ser suficiente para gerar densidade e propriedades finais do produto, geralmente durando de 10 minutos a várias horas. O terceiro e último estágio envolve o resfriamento do material sob a atmosfera controlada, de forma a evitar a oxidação e o choque térmico ao deixar o produto entrar em contato com o ar. Todos esses processos devem ocorrer em um ambiente livre de oxigênio, com vácuo ou uma atmosfera protetiva, porque em altas temperaturas aumenta-se o risco de oxidação, que atrapalha a aquisição das propriedades finais desejadas. Retomando o que já foi falado, a metalurgia do pó ela possui diversos procedimentos, né? Desde a fabricação do pó até a sua mistura, até a sua compactação, enfim, sintetização. Existem diversas maneiras de fazer isso e aqui nós deixamos expostas algumas delas. A primeira que a gente vai falar é a prensagem isostática quente. Trata-se de você pegar o pó e deixar dentro de um container fechado, onde a pressão e a temperatura vai ser controlada de maneira a fazer que a etapa de sintetização e de compactação aconteça ao mesmo tempo. O resultado é um produto com propriedades bem uniformes, por vezes até melhores do que as propriedades feitas de outros processos, mas a principal desvantagem disso é o preço, costuma ser custoso, e que ela não é um procedimento que consegue ser feito em larga escala. O processo de Seracom traz você pegar uma semiforma com o material e mergulhá-la em granulados quentes. Em seguida, a etapa de compactação acontece com uma prensa hidráulica, como mostrado na terceira figura, e após isso, está pronta a peça, esses grãos eles podem ser reutilizados, então, para fazer uma nova peça pelo mesmo procedimento. O spray forming trata-se da atomização de gotículas de material derretido. A ideia é fazer que quando essa gotícula atinja um recipiente coletador, ela fique no estado semissólido, de forma que logo depois ela se solidifique
em forma de grãos finos, quimicamente uniformes e de alta densidade. E, por fim, temos a moldagem por injeção de metal ou moldagem por injeção de pó. Trata-se de você pegar um material numa forma de grânulos e aquecê-los até que fique em um estado pastoso, o suficiente para que você possa injetar esse material dentro de um molde, no qual ele depois vai ser resfriado e você pode retirar. A retirada desse molde é a etapa mais complicada, porque o material vai estar no estado aglutinante, onde é difícil, essa remoção acaba tomando muito tempo e sendo custosa. Note que nesse processo inteiro, a etapa de compactação foi pulada. Isso por causa que a pressão, a pouco de pressão que vai ser envolvida nesse processo, vai ser envolvida apenas para que o material tome a forma do molde. E depois disso não haverá mais pressão. O fato de que a etapa de compactação for pulada permite que, inclusive, que nós possamos criar dimensões ainda maiores pelo processo de metalurgia do pó. E agora, sintetizando um pouco o que já foi dito anteriormente, né? A gente pode pegar algumas coisas boas e algumas ruins da metalurgia do pó que a gente tem que levar em conta na hora de escolher o processo de fabricação da nossa peça, né? E começando com as vantagens, a primeira delas é a redução de maquinário, porque, como foi dito, a metalurgia do pó, ela apresenta um bom acabamento da peça, o que tira a necessidade de depois passar ela por outros processos. Além disso, é um jeito de fabricar que apresenta baixo desperdício, porque grande parte da matéria-prima é utilizada na fabricação da peça. A gente tem outros exemplos, como a usinagem, que costuma perder muito material nos cavacos. Isso não acontece na metalurgia do pó. Ela é muito customizável, então a gente pode escolher adicionar características às peças, como magnetismo, ou escolher também a densidade do material em questão. Tem alta produtividade, porque é completamente automatizável, e a gente pode fabricar geometrias complexas, respeitando o que já foi dito anteriormente, na questão de moldes, por exemplo. E falando um pouquinho agora sobre as partes ruins, né, que a gente tem que levar em conta na hora de escolher, uma delas é a resistência mecânica, que apesar de não ser tão baixa, ela apresenta menor resistência comparado a outras técnicas, como forjamento. Tem um custo relativamente alto, principalmente das prensas, e do material também, só que esse ponto pode ser debatido porque o aproveitamento desse material é muito alto, então você pode escolher materiais de maior qualidade sem encarecer o produto final. Também temos que tomar cuidado nas dimensões da peça que a gente vai fazer. Dimensões muito grandes geralmente são mais difíceis de se fabricar. A segurança também é uma questão muito importante, porque alguns materiais utilizados são pirofóricos, então eles podem entrar em combustão espontânea e reagir com o ambiente, e podem deixar resíduos no ar que podem ser respirados pelos trabalhadores, então tem que ser limpo constantemente aquele ambiente. E também a homogeneidade, porque aquelas porosidades residuais podem atrapalhar na hora de deixar a peça uniforme. E aqui a gente tem uma comparação da metodologia do pó com outros processos, e ela, nesses aqui escolhidos, ganha nos dois quesitos, tanto no aproveitamento de matéria-prima, como no consumo de energia por quilograma processado. Outra comparação bem relevante é tanto da resistência como das tolerâncias, e a gente vê que o aço interizado está mais ou menos no meio ali, tendendo para uma tolerância muito boa e para uma resistência bem alta também. E aqui mais focado na parte de resistência, né? Ela comparada agora com, por exemplo, o plástico injetado, que é uma resistência bem maior, e está bem perto ali do aço usinado. Falando um pouco dos produtos que a metalurgia do pó nos oferece, temos, por exemplo, os produtos porosos e permeáveis, como rolamentos, filtros e reguladores de pressão e fluxo. Temos também os de forma mais complexa, que exigem considerável usinagem quando feitos por outros processos, por causa de precisão dimensional e acabamento superficial. Tem também os produtos feitos de materiais difíceis de se usinar, ou materiais com alto ponto de fusão. Por exemplo, filamentos de lâmpadas de tungstênio. Temos os produtos
em que as propriedades combinadas de 2 ou mais metais e até de metais e não metais, esses muito utilizados na indústria elétrica, na produção de escovas de motores ou de geradores, onde o cobre fornece a capacidade de transporte de corrente. E por fim, temos os produtos onde o processo de metalurgia do pó oferece as vantagens econômicas definitivas. Esses são os mais utilizados. Essas economias geradas por eles, muito se deve à economia de material e de mão de obra. Ao lado podemos ver uma figura, podemos ver a imagem que mostra alguns produtos gerados pela metalurgia do pó, como, por exemplo, temos as engrenagens, que, se fossem produzidas por usinagem, demorariam um tempo considerável em relação à metalurgia do pó. E com isso eu gostaria de finalizar e muito obrigado aí a todos.